Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você a abrir comigo em Josué capítulo 7. Estaremos refletindo dos versos 2 ao verso de número 4. A palavra de Deus diz assim: Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens para ferir Ai. Não fastigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim, subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Quero dar um título à nossa reflexão nesse dia, e o título é Aprendendo com os Erros. Nós podemos observar que o povo de Israel havia anteriormente tido uma grande vitória, um grande êxito na batalha contra Jericó. E o povo estava empolgado, estava feliz, estava irradiante com essa vitória que haviam tido com uma cidade 10 vezes maiores do que a cidade de Ai. E agora o povo, ao ser enviado por Josué para a sua próxima etapa, o povo, ao observar o tamanho da cidade, ao fazer um relato completo, o próprio povo chega até Josué e vai afirmar para Josué que não havia necessidade de mandar todo o povo para combater a cidade de Ai. Mandasse uma quantidade pequena, que estivesse indo então 2 ou 3.000 homens, que seria o suficiente. Até aqui nós podemos já tirar algo que serve de extrema importância para mim e para a sua vida. Muitas vezes nós estamos tão acostumados a vencer na vida que nós nos culpamos muito quando somos derrotados diante de circunstâncias aparentemente pequenas. E as derrotas, elas ocorrem por conta de algumas regras que muitas vezes são quebradas. Não fora diferente com o povo de Israel. Josué e os homens, após aquela derrota contra uma cidade, um povoado extremamente pequeno em relação a Jericó, aqueles homens então ficam em extrema tristeza. Chega-se a um ponto em que Josué ele vai rasgar suas vestes, vai se prostrar em terra perante a arca do Senhor, e ele o fica até a parte da tarde, lançando pó sobre a sua cabeça. E semelhante obra e coisa vai fazer o povo de Israel também. E vai chegar um ponto em que Josué ele vai desabafar, vai falar com Deus, vai falar para o Senhor Deus: Ah, Senhor, por que com efeito fizeste passar o teu povo o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos trazer a esse ponto, fazer-nos perecer? Antes nós tivéssemos nos contentado em ficar além do Jordão. E diante desse lamento, Josué continua, ele vai dizer: Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. E Josué continua a sua oração, ele vai dizendo para Deus: ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra, eles vão nos cercar, vão nos desarraigar o nosso nome da terra. E aí ele vai dizer: o que farás o teu grande nome, Senhor Deus? E há momentos em que Deus permite-nos primeiro desabafar, abrir nossos corações, para Ele nos mostrar aonde está o erro. Provavelmente para Deus estar nos trabalhando, mostrando que fracassos acontecem na vida porque alguma coisa de errado eu e você fizemos e nós precisamos aprender com os nossos erros. É nesse momento que Josué vai receber de Deus uma resposta. A primeira coisa que Deus vai fazer nesse processo de correção é fazer uma pergunta para Josué. É um método interessante que muitas vezes uma pergunta leva a outra pergunta. E Josué então fez muitas perguntas para Deus. E Deus então vai fazer uma pergunta para Josué, ele vai dizer para Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Percebam que
Deus vai perguntar por que você está prostrado sobre o seu rosto. E aí Deus vai apontar o erro. O Senhor Deus vai mostrar por que aquela derrota. E ele vai dizer, Israel pecou, transgrediram a minha aliança, no que lhes tinha ordenado, e tomaram o do anátema, ou seja, da coisa maldita, e furtaram, mentiram, deixaram debaixo da sua bagagem e o puseram. O que acontece? Havia entre os filhos de Israel alguém chamado Acã, e esse moço, Acã, ele havia pego uma capa babilônica e alguns pertences e havia colocado debaixo da sua tenda. E é interessante que esse moço, quando ele faz isso, ele transgride porque anteriormente no enfrentamento do povo de, de Jericó, Deus havia dito que não pegassem nada dali. E esse moço, ele cobiçou aquilo e ele, naquele instante, então vai pegar entre aqueles despojos essa capa babilônica, ele vai pegar esses 200 ciclos de prata, ele vai pegar uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, e nessa cobiça ele esconde esses itens debaixo da tenda dele. É interessante que Deus vai dizer para Josué que estivesse juntando todo o povo e estivesse convocando as 12 tribos, estivesse ali convocando família por família, casa por casa, até chegar a pessoa que havia cometido o erro. E essa pessoa, ela sofreu as consequências. O Acã, ele foi exterminado no meio do povo. E só depois de tudo isso ter acontecido, de Josué ter enviado os mensageiros para ir até a casa do Acã, até a tenda dele, e de fato isso aconteceu, Deus revelou, mostrou onde estava o erro. Foi só a partir daí, de corrigido esse erro, de confessado esse pecado, que o povo novamente foi enviado a Ai, e que o povo pôde ter vitória contra o povo de Ai. Mas nós então podemos aprender que enquanto existir pecado não confessado, enquanto existir erros que nós não tratarmos, não corrigirmos, dificilmente nós teremos vitória. E os erros na vida podem ser inúmeros. Você muitas vezes pode ter errado como pai, como filho, como esposo, pode estar levando uma vida errada como profissional, pode estar levando uma vida errada como cidadão, como servo, enfim, em qualquer instância da sua vida. Enquanto esse erro não for corrigido, não espere você que você terá vitórias na vida. Que nesse dia você possa refletir sobre isso. Deus te quer fazer um vitorioso, mas você precisa corrigir aquilo que está errado. Que o Senhor Jesus te conceda um dia de vitórias. Fique com Deus.